Boa tarde, crianças! Estamos iniciando a nossa aula de literatura e vamos continuar a leitura do livro Rei e Nações de Narizinho. A tia deixou para vocês lerem 3 sessões. Foram as sessões O Desastre, O Novo Desastre e a História do Gato. A tia vai comentar essas sessões de maneira breve, tá bom? Porque vocês já leram, vocês já conhecem, né? A história de cada uma. Na sessão O Desastre, crianças, quando o Narizinho volta, ela estava observando a vaca mocha juntamente com o príncipe. Quando ela volta para a casa de Dona Benta, logo ali no quintal ela escuta alguns gritos e choros. Então ela corre rapidamente para dentro de casa, pensando, se preocupando, se tivesse havido alguma tragédia. Então, quando ela chega na cozinha, pega Tia Anastácia. Tia Anastácia estava chorando porque havia acontecido um desastre. Vocês sabem que desastre foi esse que aconteceu, crianças? Então, a Miss Sardine, com a sua curiosidade, né? Ela pulou na frigideira com óleo quente borbulhando e acabou fritando, né? Que desastre! Imagine só como o príncipe ficou muito triste e decidiu logo retornar para o Reino das Águas Claras depois dessa tragédia, juntamente com toda a sua comitiva. Narizinho disse para Dona Benta, mas ele não pode retornar sem um presente, uma lembrança. Então, Pedrinho decidiu dar para ele algumas pecinhas, 4 pecinhas de um despertador que ele tinha consertado. E assim todas as pessoas do sítio, né? Todos do sítio se despediram do príncipe Escamado, que já ia voltando para casa muito triste, porque Miss Sardine tinha acabado de acontecer aquela tragédia com ela, né? Ela estava ali, agora frita, por causa da sua curiosidade, né, crianças? E então, a gente observa aqui na seção O Novo Desastre, que depois, né, de todos se despedirem do príncipe Escamado e sua comitiva, Narizinho estava feliz porque agora ela podia ouvir as histórias do gato Félix. Mas quando ela pensa, né, que tudo já havia ficado bem, lá vem Gato Félix gritando desse jeito: acudam, o príncipe está se afogando. Então todos correram ao encontro do gato, sem compreender o que ele dizia. Afogando? Como se o príncipe é peixe? Exclamou Narizinho. Gato Félix avisou que Príncipe Escamado estava se afogando porque tinha passado a tarde toda fora da água e tinha se esquecido de nadar, desaprendido a nadar. Então, quando o Narizinho correu para onde estava o príncipe, lá no ribeirão, ela já não encontrou mais nada. Ela estava certa, então, de que ele havia salvado a si próprio. Essa já é a seção A História do Gato. Na História do Gato, todos se reúnem para ouvir as histórias de Gato Félix, né, do Gato Félix, porque ele contava histórias muito bem, contava histórias muito interessantes. Então todos sentaram ali em volta do gato, certo? Para ouvir as suas histórias. E ele começou a contar a história do gato de botas, né? Que vocês também já sabem como é que termina essa história, vocês já sabem como é essa sessão. E a tia quer, na verdade, que vocês coloquem na sessão A História da Emília, dando continuidade ao nosso livro, tá bom? O que nós vamos fazer nessa sessão? Nós vamos fazer a leitura desta sessão, tá certo? A tia quer ler juntamente com vocês esta sessão, essa história, tá bom? Que é a história da Emília. E vamos entender direitinho o que essa história quer nos dizer. Você já está com o seu livro nesta sessão? A sessão A História da Emília. Vamos fazer a leitura? Respeitando a pontuação, como a tia sempre pede, com calma, procurando entender o que o texto quer nos dizer, tá bom? Vamos lá. A História da Emília.
Na manhã seguinte, tia Anastácia apareceu dizendo que do galinheiro havia sumido um pinto. Eram 12 e ela só tinha encontrado 11. Que será? Murmurou Dona Benta. Deve ser alguma raposa rondando por aqui ou um gato vagabundo. Que pena, sinhá. Sumiu justamente o mais bonito, um carijozinho. Logo que os meninos souberam do caso, Pedrinho disse: vamos armar uma ratoeira, mas o melhor é consultarmos o Visconde. Depois que foi embrulhado naquele folheto das aventuras de Sherlock Holmes, ficou tão esperto que é capaz de descobrir o ladrão. Foram falar com o Visconde, ao qual contaram tudo. O Visconde deu uma risadinha de detetive e disse: deixem o negócio por minha conta. Irei examinar o local do crime para tomar as minhas providências. E foi ao galinheiro, onde passou o dia a examinar a poeira do chão, a catar os pelinhos que havia nele, a conversar com os pais da vítima, um lindo galo carijó e uma galinha sura. Enquanto isso, Emília pensou e inventou a historinha que ia contar de noite. Quando chegou a noite, tia Anastácia acendeu o lampião e disse: é hora. A boneca entrou na sala, muito esticadinha para trás, toda cheia de si, e começou a contar. Vamos ouvir a história de Emília, crianças? Que será, né? Vocês estão curiosos para saber? Será que ela conta história interessante tanto quanto o gato Félix? Vamos ouvir. Era uma vez, e foi fazendo suspense. Espera, Emília, advertiu o Narizinho. Não vê que o Visconde e o gato Félix ainda não vieram? Então estavam faltando eles dois para ouvirem a história. Nisto chegou o gato e sentou-se no colo de Dona Benta. Depois apareceu o Visconde, que entrou para dentro da lata. Emília começou de novo. Agora sim, agora todas as pessoas estão completas. Todo mundo vai ouvir a história de Emília. Era uma vez um rei. Eu já sabia que havia história de rei, interrompeu o Narizinho. Emília vive com a cabeça entupida de reis, príncipes e fadas. A boneca não fez caso e continuou. Era uma vez um rei, um príncipe e uma fada. Deu para perceber mesmo que Emília gosta de conto de fadas, né? Moravam juntos num lindo palácio de cristal, na beira do lago mais azul de todos. Uma beleza esse palácio, todo cheio de fios de ouro, que quando dava o vento iam para lá e vinham para cá. E quando dava o sol, os cristais e os ouros brilhavam tanto que quem olhava sentia logo uma tontura e precisava agarrar-se qualquer coisa para não cair. E o príncipe foi e disse: meu pai, quero casar-me, mas as moças daqui não são bonitas nem boas de coração. Vou procurar uma pastora bem pobrezinha, mas que tem um coração de ouro. Vai, meu filho, disse o rei, mas leva contigo a fada do palácio. Sozinho não te deixarei ir. O príncipe chamou a fada, virou a fada numa bengalinha e virou-se a si mesmo numa formiguinha. Eu já sabia que havia história de virar, disse a menina. Sem reis e sem viradas, Emília não passa. Virou uma formiguinha, prosseguiu Emília, e saiu andando por uma estrada muito comprida, com aquela bengalinha na mão. Andou, até que encontrou uma velha. Você caçou de tantos velhos que havia na história do gato Félix, mas vai pelo mesmo caminho, disse tia Anastácia. Não me atrapalhe, a minha história só tem esta velha. Encontrou uma velha e disse: velha do Budeia, diga-me se for capaz, se há por aqui uma pastora assim de bom coração. Há muitas pastoras por aqui, respondeu a velha, mas se tem bem bom coração, não sei, só experimentando. E como se experimenta o coração de uma pastora? Virando num pobre, bem pobre, e indo pedir esmola. A formiguinha virou logo num pobre, bem pobre, e foi pedir esmola às pastoras. Chegou-se a primeira, que estava fiando na roca, enquanto seu rebanho pastava, e disse:
Gentil pastora, uma esmolinha pelo amor de Deus. Há 3 anos que não como nem durmo, e se não me dás um pão, morro de fome já neste instante. A pastora deu-lhe uma pedra, dizendo: aqui tens um pão muito gostoso. O pobre pegou a pedra, olhou e disse: que todos os pães que comas sejam gostosos como este. E foi andando o seu caminho. Dali a pouco a pastora sentiu fome e foi comer o pão que trazia no bolso e viu que eu tinha virado pedra e quebrou todos os dentes e morreu. Nossa, que história interessante, né, crianças? Emília está contando uma história de príncipes, reis e fadas. E o príncipe queria encontrar uma princesa para casar-se, uma princesa que tivesse um coração bom. A primeira que ele encontrou não tinha um coração bom. Por quê? Porque deu uma pedra ao invés de pão para ele. E o feitiço virou contra a feiticeira, né? Quando ela foi comer o pão que tinha guardado no bolso, aquela pastora, aquela pastora de ovelhas, ela acabou mordendo uma pedra. Nossa, a gente não pode, né, fazer maldades porque acaba se voltando para nós, né, crianças? Mais adiante, o pobre encontrou outra pastora e pediu outra esmolinha. A pastora deu-lhe um osso, dizendo: leva este pão que é muito gostoso. Obrigado, respondeu o pobre, e que todos os pães que coma sejam gostosos como este. E foi andando. A pastora logo depois sentiu fome e foi comer o pão que estava na cesta e viu que tinha virado o quê? Osso. Olha aí o mal retornando para ela, né? Tem que ter cuidado, né, crianças? Essa pastora não morreu de fome como a primeira, mas teve de passar a vida roendo ossos feito cachorro. Tudo que ela pegava para comer virava logo em osso. O pobre foi andando, até que encontrou uma terceira pastora. A coitadinha parecia ainda mais pobre do que ele, estava chorando. Por que choras, ó gentil pastora? Perguntou o pobre. Choro porque minha madrasta, que é uma má, me bate todos os dias, põe-me neste lugar, guardando estes porcos imundos, não me dá comida, a não ser este pão bolorento, e tão azedo que até precisa tapar o nariz quando come. Pois se eu pilhasse esse pão, disse o pobre, dava um pulo de alegria, porque estou morrendo de fome, e já encontrei pedras e ossos. A triste pastorinha olhou bem para ele e disse: pois não morrerás de fome, repartirei contigo meu pão bolorento. E partiu o pão em 2 pedaços e deu o maior para o pobre. O pobre agradeceu e foi andando, e a pastorinha começou a comer o seu pedaço de pão bolorento. Tapou o nariz e deu a primeira dentada, mas viu logo que o pão tinha virado no doce mais gostoso, crianças, o doce mais gostoso do mundo. Comeu quanto quis. E quanto mais comia, mais sobrava. E voltou para casa pulando de contentamento, né? Ah, estou vendo que você comeu alguma coisa muito gostosa. Não comi nada, respondeu a coitadinha, tremendo de medo, porque a madrasta dela, crianças, maltratava muito essa pastora. Maltratava muito essa moça. Só dava pão bolorento para ela comer. Será que o príncipe até que enfim encontrou, né, a sua princesa? O príncipe teve que se disfarçar de pobre e pedir pão para as mulheres que ele encontrava para testar a bondade delas. Pobre encantado que transformaste o pão bolorento em doce, socorra-me! Nem bem acabou de dizer, a porta abriu-se e o pobre entrou. Esconde-te, disse a pastorinha, que ela vem vindo com uma faca deste tamanho. Nossa, será que o príncipe, crianças, agora está em apuros, né? O pobre escondeu-se atrás de um armário e logo depois a madrasta entrou com o facão. E ela disse assim: reze depressa que vai morrer. Não me mate, gemeu a pastorinha tremendo como geleia. Não me mate porque eu sou inocente. Mas a madrasta má não quis saber de nada e avançou para a coitadinha com a faca no ar. E a faca foi descendo sobre o peito da vítima e a ponta já ia descontando nas suas carnes, quando o pobre veio por trás da madrasta e agarrou-a pelo pulso. E então o príncipe impediu a madrasta de fazer um desastre, né, com aquela pastora. Nesse ponto, o Narizinho interrompeu. Por que
sapo de cidade, Emília? Que diferença há entre sapo do mato e sapo da cidade? A boneca explicou, é que na cidade há muitos moleques que gostam de judiar dos sapos, de modo que sapo da cidade padece mais. Narizinho voltou-se para Dona Benta. Já reparou, vovó, como Emília está ficando inteligente? Não é mais aquela burrinha de antes, não. Então Emília continuou a história. Imediatamente a madrasta virou no sapo mais feio do mundo e saiu pulando e foi parar numa cidade onde havia mais de 100 moleques de rua. Então o pobre disse à gentil pastorinha: Adeus, gentil pastora, vou-me embora para longes terras. Que pena, exclamou ela, porque não ficas morando aqui comigo? Como és pobre, trabalharei para ti e comprar-te-ei uma roupa nova e uma cartola. Interesseira é que ela era, observou tia Anastácia. Sabia que o pobre era dos tais que viram pão bolorento no doce mais gostoso do mundo. Eu, se fosse o pobre, desconfiava. Pois o pobre não desconfiou, disse Emília. Ele não tinha maldade nenhuma no coração. Em vez de desconfiar, beijou a mão da pastorinha e disse: Pois aceito, mas com uma condição. Dize qual é, ordenou a pastora. É se casares comigo. A pastorinha não vacilou um só instante e aceitou a proposta. E no outro dia veio o padre e casou-a. Agora disse o pobre: Vamos sair os dois pelo mundo para tirar esmolas? E saíram e foram andando, até que chegaram ao palácio do rei. Bateram na porta, entraram e foram falar com sua majestade. O rei estava de coroa na cabeça, sentado no seu trono de ouro e marfim, muito triste porque não tinha notícias do amado filho. Que é que queres, senhor pobre? Perguntou o rei. Quero dar a vossa majestade uma boa notícia. O rei arregalou os olhos cheios de esperança e disse: Pois fale, se a notícia for mesmo boa, dar-te-ei os mais ricos presentes. Então o pobre contou que havia encontrado o príncipe e que ele já tinha casado com a moça de melhor coração do mundo inteiro. O rei ficou muito feliz, né, porque haviam encontrado o príncipe que tinha saído, né, se disfarçado de pobre para encontrar uma princesa, né? O rei ficou alegríssimo, muito bem, só resta agora que fiques rei. Adianta-te, meu filho, e vem sentar-te neste trono ao lado de tão formosa princesa. Né? Ele queria que trouxessem o príncipe juntamente com a sua esposa para o reino. E assim Emília terminou a sua história inventada por ela mesma, sem a ajutória de ninguém, nem tirada de nenhum livro. Todos bateram palmas e Dona Benta cochichou para a negra. Boa razão tem você de dizer que o mundo está perdido, pois não é que essa boneca aprendeu a contar história que nem gente grande? Então, vocês gostaram da história que Emília contou, crianças? Essa história que ela contou foi um conto de fada. Por quê? Porque tinha príncipes, princesas, fadas, bruxas, né, que era a madrasta malvada. E a gente observa também que há um final feliz, né? O príncipe, depois de muito procurar, encontra uma princesa de coração bom, casa-se e retorna para o seu reino, né? E seu pai fica muito feliz com tudo aquilo. Quem sabe que a história de Emília era muito mais interessante do que as histórias de Gato Félix, né? E aí, vocês gostaram da história de Emília? E com certeza a Emília ficou cheia de si, né? Por saber contar histórias tão bem. Emília era muito inteligente, não é mesmo, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história contada por Emília, tá bom? E vocês também vão ter a oportunidade de ler a historinha contada por Visconde, tá certo? E as próximas sessões que vocês terão a oportunidade de ler serão a história do Visconde, preparativos, história de Visconde e preparativos. Desejo a todos vocês uma boa leitura, tá bom? Se vocês desejarem reler a sessão, a história de Emília, releiam, tá certo? É muito importante a leitura, que a leitura seja feita com calma. Se você não entender uma parte do texto, leia novamente, certo? Se você não entender uma palavra,
não sabe o significado de uma palavra, procure no dicionário, tá bom? Não esqueça de fazer o relato no seu diário literário, tá certo? Mande a foto pra tia, tá bom? Mande um videozinho mostrando o seu diário, tá certo? A capa, desde o primeiro capítulo do seu diário literário até hoje, o que você já fez no seu diário literário. Faça um videozinho curto mostrando pra tia, certo? Olha, tá aqui meu diário literário, todos os capítulos que eu já registrei, os relatos, os desenhos, tá bom? Que a tia vai ficar muito feliz com a sua atividade, com a sua participação. Desejo a todos boa leitura. Qualquer dúvida nas atividades, pode chamar que a tia está disponível. Tchau, tchau e boa leitura.